estava aqui pensando, tem tantas pessoas que manifestam nas igrejas, né? Manifestam o espírito maligno dentro delas, e os pastores expulsam, mas toda vez que vai para uma igreja, acontece a mesma coisa, manifesta demônio, o pastor expulsa, e dá um tempo, acontece de novo. Aí eu fiquei imaginando e pensando e lembrando de situações que eu já vivi, situações que eu já vi, presenciei, e eu estava lembrando de Judas. Judas, quando Jesus chamou ele para ser um discípulo, Judas caminhou com Jesus, viu os milagres, viu o sobrenatural, viu o próprio Deus. Ele estava andando com o próprio Deus aqui na terra. E Judas, ele teve a oportunidade de ter uma vida certa e correta. Eu não lembro, né, de ter lido na passagem, se você leu, me mostra, aonde que Jesus estava expulsando o demônio de Judas. Não tem. Jesus não expulsou um demônio de Judas. Mas sabemos que várias vezes, Satanás ele usou tanto Pedro como o próprio Judas para se levantar contra o ministério de Jesus Cristo. E como eu falei, Jesus ele não expulsou demônios dos seus discípulos, nem de Pedro, nem de Judas, e assim como de outras pessoas também, que ele somente disse não se arrependa mais dos seus pecados, como aquele homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda. Jesus disse, levanta, pega a tua cama e não peques mais, porque não te suceda coisa pior. Então você vê que, e teve também pessoas que Jesus teve que expulsar os demônios, como Gadareno. Gadareno estava no cemitério comendo restos mortais. Jesus teve que expulsar a legião de demônios, que eles estavam dominados. Gadareno ele estava dominado pelos demônios. Ele não tinha mais domínio sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre as suas atitudes, porque já tinha uma casta de demônios que estava dominando a vida de Gadareno. Aí eu fazendo essas comparações, Judas, Pedro, Gadareno e tantas outras pessoas que se fosse para citar, ficaria horas falando. A mesma coisa são com pessoas. Tem pessoas realmente que são escravizadas do diabo. Pessoas que largaram toda a família, pessoas que largaram tudo e hoje estão nas ruas mendigando por causa de drogas, ou largaram família por causa de amante, e estão sofrendo, estão perecendo. Tem casos que realmente as pessoas são aprisionadas por Satanás. Se você for visitar um manicômio, se você for dentro de um presídio, são pessoas aprisionadas pelo pecado, são pessoas que já não têm domínio próprio, que já não conseguem dominar os seus desejos, as suas vontades. Aí o que acontece? Aí eles pecam com prazer, eles pecam, não têm domínio, fazem todas as coisas erradas, matam, roubam, se prostituem, fazem coisas bárbaras, porque já não tem domínio. Existe legião de demônios que estão agindo na vida dessas pessoas. Aí, uma pessoa dessa realmente precisa passar por um processo de libertação. Um pastor precisa orar, né? Uma pastora consagrada que ora, que jejua, expulsar, como Jesus expulsava os demônios, daquelas pessoas que estavam presas, aprisionadas pelo pecado. Aí Jesus sempre dizia, siga-me, ou não peque mais, ou continue, como Gadareno queria seguir Jesus. Jesus disse, não, pega e volta para tua terra, volta para lá e fala o que aconteceu com você. Então continua o chamado, vai pregando, vai mostrando, vai falando, vai ensinando. Jesus Cristo, ele dizia, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. João Batista falava a mesma maneira. Jesus, ele veio anunciando o reino de Deus e falando do arrependimento. E daí agora vamos chegar num assunto que eu quero compartilhar com vocês, que pessoas que são libertas de demônios, pessoas que vão para a igreja, aí manifestam de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ou se não dentro da igreja mesmo, nem manifestam, mas tem uma vida derrotada, destruída. Aí eu quero que você reflita junto comigo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Eu lembro que quando eu conheci a verdade, quando Jesus me chamou e disse, larga tudo e segue-me. Eu lembro que eu fui nas igrejas, que eu lembro que eu não queria saber de igreja, mas quando eu entrei numa igreja, eu não manifestei. E eu estava cheia de demônios, porque eu tinha uma vida totalmente errada. Eu praticava o pecado.
E eu não manifestei em nenhum dos cultos. E é só que eu entendi que a verdade não era o que eu estava vivendo. A verdade que Jesus tinha para mim não era o que eu estava vivendo. Eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a ver, tá errado isso que eu estou fazendo. Eu achava que era certo, mas não era. Aí eu fui conhecendo a verdade foi me libertando. Aí um dia eu com meu esposo, nós estávamos orando em casa, que nós fazíamos culto em casa, né? Fazemos cultos em casa. Aí com muita oração, muito jejum, estudar a palavra, subindo um monte, jejuando. Aí dentro de casa eu recebi uma libertação, que o que tinha ainda escondido e oculto saiu tudo para fora. Eu lembro que naquele dia eu senti muitas náuseas, eu vomitei e meu marido orou e ali o que tinha ainda que estava tentando resistir e permanecer dentro de mim foi embora. Mas a verdadeira libertação que eu tive foi a prática e obediência da palavra de Deus. Aí por isso você vê pessoas com vidas destruídas em todas as áreas, ou uma área específica. Aí você vê pessoas, mas eu estou falando destruída pela desobediência, não estou falando de prova de Deus, eu não estou falando agora de pessoas que estão passando por provações, estou falando realmente pela desobediência da palavra. Aí essas pessoas até nem não manifestam, porque são pecados de costume que elas têm. Elas vão para a igreja, até tem vestes de mulher de Deus, de homem de Deus, vão para a igreja, mas são mentirosos. É um demônio que está ali dentro, escondidinho, e esse demônio só vai embora o dia que a pessoa tiver realmente um encontro com a palavra e vê que aquele que mente vai para o inferno, não vai mentir mais, porque Deus falou que não é para mentir. Vai começar a agradar a Deus. Você está me entendendo? Essas pessoas, que elas têm pecados posso dizer, de animalzinho de estimação, pessoa mentirosa, pessoa que faz calúnias, que fala mal do próximo, que passa cheque sem fundo, que compra e não paga. E essas pessoas, elas têm um demônio dentro dela, tem um espírito, mas elas não foram libertas. Por quê? Não porque ninguém expulsou demônios delas, não, é porque elas realmente não querem. Judas, vou voltar aqui ao início, Judas andava com Jesus. Jesus nunca botou a mão nele e expulsou Satanás da vida dele. Mas Judas, ele tinha um demônio dentro dele. Ele amava o dinheiro, ele tinha avareza. Ele tinha prazer em pegar dinheiro, né? Pegava o dinheiro do ministério de Jesus Cristo, roubava também dos pobres, vai saber mais tudo o que ele fazia, pelo prazer dele. Então, ele amava fazer aquilo, ele não se desprendeu daquilo, ele não quis renunciar, mesmo andando com Jesus Cristo. Ele conhecia a verdade, mas ele não quis ser liberto. Ele buscava aquilo, ele alimentava aquele desejo dele ardente de dinheiro, amor a dinheiro. Aí pessoas que não dizimam, pessoas que não ofertam, pessoas que não ajudam o próximo quando a pessoa está necessitada, são pessoas que têm um espírito maligno dentro delas, que não foram libertas ainda. Por quê? Porque ainda são apegadas às coisas terrenas, apegadas aos seus desejos, suas vontades. Então, uma coisa eu quero dizer para vocês, nem tudo você pode culpar Satanás. Satanás não é culpado por muitas das coisas que acontecem na tua vida. Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas estão domesticando seus pecados. Aí eles culpam Satanás pela destruição nas suas vidas. Muitas das suas libertações não vão acontecer com um pastor, uma pastora colocando a mão na tua cabeça e mandando o demônio embora. Não é você que vai ter que mandar Satanás embora. É você que vai ter que começar a praticar a verdade. O Senhor disse que Ele nos dá dois caminhos. O caminho da obediência, que vai te abençoar. E o caminho da desobediência, que vai te amaldiçoar. Toda vez que você peca, toda vez que você pratica um pecado, desobedecendo a palavra de Deus, roubando dízimo, roubando oferta, roubando pessoas, mentindo, caluniando, se prostituindo, tendo conversas ilícitas no computador, no WhatsApp, olhando as pessoas de uma maneira invejosa, cobiçando o que é dos outros, enfim, vários pecados. Toda vez que você pratica um pecado desse, você está chamando um demônio para a tua vida. É um demônio que você está mandando ele vir. Porque você já conhece a verdade. Você conhece a verdade. Mas a partir do momento que você não pratica essa verdade, é uma porta que você abre para um demônio entrar. E esse demônio só vai sair se você mandar embora. Se você buscar a santidade. Aonde tem luz, as trevas não prevalecem. Quer ver esse negócio? Esse negócio de que volte e me procura. Porque tem uma obra de macumba, porque fizeram uma magia negra, isso, aquilo, para destruir meu casamento, destruir a minha vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Só vai pegar macumba, só vai pegar obra de bruxaria se tem porta aberta para o diabo entrar.
Senão, nenhuma condenação do mundo estará sobre a tua vida. O diabo ele não pode entrar na tua vida e fazer acontecer algo que pagaram lá no terreiro de macumba para destruir teu casamento. Ele vai na tua casa, ele vai na tua vida, mas ele vai ver que tem luz, ele vai ver que tem santidade. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ter que voltar, ele vai ter que dizer para os chefes dele que ele veio amando, né, de alguém, não posso entrar lá porque lá tem luz, lá tem santidade, lá tá tudo fechado, lá não tem brecha, não tem porta aberta. O diabo ele não pode tocar na vida de uma pessoa se está em santidade. Ele só pode entrar se Deus mandar. Aí não é porque alguém pagou, fez uma macumba que vai destruir a tua vida. Não, é porque Deus, assim como Deus fez com Jó, Deus envia para provar a tua fé. Deus permite acontecer coisas na tua vida para provar se realmente você é luz e se não tem trevas aí escondidinhas dentro de você ainda. Que no caminhar, porque é assim, ó, Deus ele só vai conhecer você na caminhada. Quando você estiver na prova, é que Deus vai saber se verdadeiramente você está nascido em Cristo, se você abandonou o mundo, se você realmente está liberto dos teus desejos, das suas paixões, dos amores, as coisas terrenas. Aí Deus vai saber o que está dentro de você. Então, para resumir, porque eu estava aqui pensando comigo, estava vendo hoje e lembrando de muitas pessoas que a gente já expulsou demônios, mas sempre o demônio está voltando. Por quê? Porque é a pessoa que atrai demônio para ela. É as pessoas que não estão obedecendo a palavra de Deus. Então nem tudo é demônio. Não é demônio que invade, arrebenta com tudo, não. As pessoas, através do pecado, elas atraem demônios para si, para a sua vida. A Bíblia diz que você deve ser sim, sim, não, não. Jesus disse que o morno, ele vomita. Então não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você vive a tua vida firmada na palavra de Deus ou não vive. Porque o meio termo é a entrada para demônio destruir a tua vida. E não é demônio que está invadindo, não. É você que está abrindo porta para ele destruir a tua vida. Então não adianta ir na igreja, receber libertação e sair lá fora e fazer tudo errado. Não adianta ir na igreja, adorar a Deus, clamar, fazer isso, mas roubar no dízimo, falar mal do irmão, falar mal do próximo, chegar em casa, xingar marido, xingar filho. Não adianta, é em vão. É portinhas que você está abrindo para demônio entrar na tua vida e destruir com você mesma. Com você mesmo. Porque os outros não vão sofrer as consequências de portas que você está abrindo. É você que vai sofrer. É você que vai sofrer. Então, analise e reflita sobre isso. Sirva a Deus realmente por amor. Vá à igreja, estude a palavra de Deus, ore, jejue, mas por amor a Deus. Não para mostrar para os outros que você faz isso. Não para mostrar para os outros que você se converteu. Não, você está se iludindo a você mesmo. Ai, quero ter uma vida certa, mas tem sempre aquele pecadinho oculto. Bebe escondido. Tem conversas no computador com um homem casado, com mulher casada. Anda desejando o que é dos outros. Tem raiva, tem ódio. Quando alguém conquista alguma coisa, tomara que perca, tomara que destrua, tomara que morra. Tá se iludindo. Tá atraindo demônio, tá chamando demônio para destruir a tua vida mesmo. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ter uma libertação completa a partir do momento que você praticar a palavra de Deus, obedecer a Deus. Aí o Satanás ele não vai suportar ficar dentro de você, porque você é luz, porque você é sal. Ele não pode ficar dentro de uma casa que está limpa, não tem pecado, não tem sujeira, não tem mancha, não tem mácula. Ele não pode ficar. Ele só fica se tem sujeira. Se tiver manchinha de mágoa, falta de perdão, aí ele vem e faz uma limpa. Deus ele quer te abençoar. Jesus disse que se você estiver dentro da palavra dele, e se ele estiver em você, tudo que você pedir em oração você vai receber. Reflita sobre isso. Reflita sobre esse evangelho que você diz que está vivendo. É fácil ficar culpando o diabo. É fácil ficar culpando, fizeram macumba, bruxaria. Se na verdade é você que precisa refletir sobre a tua vida e ter uma vida de santidade. E mandar esse diabo embora da sua vida. Mandar esses demônios embora da sua vida. Que vem por causa do teu pecado. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.